da Bíblia, livro de João, capítulo 2, livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Hoje nós vamos falar de o que fazer quando acaba a alegria do casamento. O que fazer quando a alegria do casamento acaba, não é verdade? A família, o casamento, é o cenário de lutas. Muitas vezes o jardim florido do amor vai se tornando cada vez mais sem cor, cada vez mais um deserto cheio de espinhos. Aquela relação que era amorosa, que era espontânea, de boa vontade, vai se tornando cada vez mais mecânica, mais pesada. O que fazer quando a alegria do casamento acaba, né? A comunicação, às vezes, que no início, né? Início de namoro é muito gostoso, porque as palavras são doces, né? Aí quando você casa, se acostuma com a pessoa e aquelas palavras doces se transformam em palavrões, em xingamentos, um campo de guerra, em setas envenenadas de acusações e muitas outras coisas que não agradam a Deus, né? Nós fomos unidos, a nossa esposa, você esposa, foi unida ao seu marido para ser uma só carne, mas às vezes acaba vivendo como estranhos dentro de casa, um diferente do outro, e o resultado de tudo isso é que a alegria arruma as malas e vai embora do casamento, não é verdade? O que fazer nessas horas? Vai desistir do casamento? O que fazer nessa hora? Vamos ler o texto bíblico de João, capítulo 2, do 1 até o 11. João 2. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior, aí é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar por essa palavra? Senhor, em nome de Jesus, nós te entregamos essa palavra, nós te entregamos, Senhor, este culto. Tudo aqui é para o Senhor, ó Pai. Que nós aqui possamos diminuir para que o Senhor possa crescer. Que a tua palavra possa penetrar em nossos corações e causar transformação dentro de nós, transformar nossa casa, transformar nossas famílias, transformar os nossos hábitos, transformar a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor, venha causar em nós amor, causar em nós, Pai, desejo de te conhecer mais e o desejo, Senhor, de que a alegria do Senhor esteja em nossa família. Em nome de Jesus nós oramos, meu Pai. Amém. Queridos, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E no meio da festa de casamento acabou o vinho, né? Sem vinho,
a festa não podia continuar. O vinho, aqui na Bíblia, era o símbolo da alegria. Um casamento sem alegria, como que faz? O que fazer quando o vinho acaba na festa? O que fazer quando a alegria do casamento vai embora? Não é verdade? Neste texto de João, capítulo 2, do 1 ao 11, Jesus nos ensina algumas lições para que a alegria do nosso casamento seja restaurada. Em primeiro lugar, você deve convidar Jesus para o seu casamento. A Bíblia diz que havia um casamento em Caná da Galileia e Jesus foi convidado. Jesus estava presente naquele casamento, ele foi convidado. E quando Jesus é convidado, ele comparece. Convide Jesus para dentro da sua casa, irmão. Convide Jesus para dentro do seu casamento. A presença de Jesus naquele casamento salvou aquela família de um grande vexame, de um grande constrangimento. A cultura judaica, a hospitalidade, o casamento, não podia faltar nada. Se faltasse, era uma vergonha para a família. Então Jesus livrou aquela família de um constrangimento, de um vexame. É necessário que você convide Jesus para a sua família. É necessário que você convide Jesus para estar na sua casa, para estar dentro do seu coração, para ser o centro da sua família. A maior necessidade da família é pela presença de Jesus. Hoje em dia, muitas famílias têm conforto, muitas famílias têm sucesso, muitas famílias têm fama, têm dinheiro, tem coisas que outras famílias sonham em ter, mas não têm, mas muitas vezes não são alegres. Está faltando alegria naquele lar, está faltando alegria naquela saúde. E só quando Jesus faz parte da minha família, faz parte da minha vida, do meu lar, aí sim não falta nada, porque Jesus é o principal. Se faltar Jesus, falta tudo. Só Ele pode satisfazer os anseios da nossa alma, só Ele pode dar sentido à nossa vida, só Ele pode restaurar a alegria da minha família, do meu casamento. Mas, queridos, eu preciso que você entenda uma coisa. Aqui nesse casamento de João capítulo 2, Jesus estava presente, mas aconteceu um problema. O vinho acabou na hora mais importante da festa, quando não podia acabar. Então, queridos, Jesus estando presente não é sinal de que você está numa bolha de vidro blindado de problemas. Não. O cristão verdadeiro, ele enfrenta lutas. O cristão pode enfrentar dissabores, tristezas, decepções. Os filhos de Deus lidam com doenças. Os filhos de Deus lidam com pobreza, escassez, mesmo quando Jesus está conosco. Nós não estamos impedidos de ser provados, não. Mas uma coisa é certa: nós podemos ser provados, podemos passar por esses problemas, por desafios, por crise, mas se Jesus está lá, uma coisa é certa: eu não vou passar por isso sozinho. Ele estará comigo. E isso é muito importante, por isso que é importante convidar Jesus para a minha família, porque na hora que o vinho acabar, na hora que a alegria acabar, mesmo que eu passe por problemas, Jesus está ali e eu tenho com quem contar. Queridos, no contexto judaico, se você ler Eclesiastes 10, capítulo 19 e alguns outros versículos, você vai ver que o vinho, ele é símbolo da alegria. E muitos casamentos estão caminhando pela vida sem o vinho da alegria. Existem casamentos que estão enfrentando o drama do desencanto. Casei, e agora? Então, queridos, nós temos que convidar Jesus, porque esses problemas vão acontecer, decepções vão acontecer, amarguras vão acontecer. Existem muitos casais, famílias feridas, famílias machucadas, famílias desiludidas. Existem famílias que, mesmo pertencendo ao Senhor, passam por problemas. E em algum momento dessa caminhada da família, a alegria foi perdida.
ficou para trás por causa de situações adversas, por causa de problemas e crises. Mas se Jesus está no casamento, eu tenho com quem eu contar. Se Jesus está na minha família, eu tenho com quem contar. Ele não deixará eu passar por isso sozinho. Ele é a solução para o problema. Jesus foi convidado para esse casamento. Jesus estava ali naquela festa. Mas algo foi feito antes do problema ser passado para Jesus. Foi diagnosticado um problema. E no nosso casamento e na nossa família, nós precisamos diagnosticar o problema. Nós precisamos saber aonde está o problema. Por que que a minha família não é feliz? Por que eu não sou feliz com a minha família? Por que o meu casamento não é um casamento alegre? Aonde está o problema? Nós precisamos diagnosticar o problema. Aqui no texto foi diagnosticado o problema. Versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E se ninguém visse esse problema? A família ia passar por um problema muito maior, não é verdade? Se não fosse diagnosticado esse problema, essa família iria passar por um problema de vexame, uma vergonha muito maior. Então, na nossa família, quando algo está errado, nós temos que saber de onde está vindo o problema. Da onde está vindo o problema que está atingindo a sua família? Da onde está vindo o problema que está atingindo o seu casamento, a sua vida? Nós temos que encontrar esse problema e procurar solução para esse problema. Precisamos estar com a antena ligada, precisamos ter olhos abertos para ver o que acontece com a nossa família. Geralmente é a mulher. O texto diz que Maria viu que não tinha mais vinho. Geralmente a mulher é mais antenada com os problemas da família, né? Às vezes pode ser o homem também, mas tem pessoas que veem o problema e deixam o problema lá. Ah, amanhã resolve, outro dia resolve. Ah, isso vai passar, é só uma fase. Não, querido. Eu costumo dizer que se você tem um problema hoje, resolve hoje, porque amanhã você vai ter dois problemas, o de hoje e o de amanhã. Não acumule problemas na sua vida. Não acumule problemas na sua família. Se você diagnosticar o problema, procure resolver. São por isso que muitos casamentos, muitas famílias se acabam. Muitos cônjuges se separam. Por quê? Porque não conseguem diagnosticar o problema. Ou conseguem diagnosticar e vai levando com a barriga. Vai esquecendo aquilo ali, vai deixando o tempo passar. E quando aquilo ali se agrava, eles vão buscar ajuda e já é tarde demais. Então, se você não está feliz na sua família, se você não está feliz no seu casamento, se você não está feliz, diagnostique o problema. Você tem que saber aonde está o problema e levar esse problema para a pessoa certa. Levar esse problema para Jesus. Aqui tinha um problema. Acabou o vinho. A festa de casamento estava rolando. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Mas um momento, o vinho acabou. Se eles ficassem só, o vinho acabou. O vinho acabou. O vinho acabou. O que seria da festa? Não adianta só saber onde está o problema. Tem que levar o problema na pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Aqui, o vinho foi levado até Jesus. O problema foi levado até Jesus. O segredo da felicidade na família, o segredo da felicidade no casamento, não é a ausência de problemas. É ter sabedoria e pressa para levar os nossos problemas aos pés de Jesus. Isso é muito importante. Muitos casais que entram em crise, buscando solução, onde não tem solução. Estou com um problema na minha família, vou lá para o bar. Estou com um problema na minha família, vou lá para aquele meu amigo que nem casado é. Vou lá para o fulano, para fulana de tal, para manicure contar para ela. Não, se você tem um problema na sua família, se você tem um problema no seu casamento, na sua casa, leve esse problema aos pés de Jesus. O primeiro a saber do seu problema tem que ser Jesus. Muitas pessoas buscam soluções em caminhos que não levam a lugar nenhum, que acabam de destruir ainda mais a vida da sua família.
Jesus é a resposta para a sua família. Jesus é a solução para o problema da sua família. Jesus é a solução para o seu marido. Jesus é a solução para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus tios, para os seus primos, para todo mundo. Jesus é a solução para o seu lar. E nós precisamos levar esses problemas da nossa família e deixar ele aos pés de Jesus. É de Cristo que vem o nosso socorro. Muitos dramas, queridos, da nossa família, eles não devem ser motivos de murmuração. Muitas vezes estamos passando por um problema na família, começamos a murmurar, começamos a fazer fofocas, começamos a contar para outras pessoas o que acontece dentro da nossa casa. Isso não é bom. Quando acontecer alguma coisa na sua família, não murmure, ore, interceda. Porque quando você conta o seu problema para outra pessoa, você pode ser envergonhado. Mas se você contar para a pessoa certa, que é Jesus, aí o seu problema tem solução. Não divulgue as fraquezas da sua família para outras pessoas. Não divulgue as limitações da sua casa para outras pessoas. Você pode ser envergonhado. Divulgue para Jesus, fale para Jesus, confie em Jesus. Deixe aos pés de Cristo o seu problema. É importante saber que Jesus tem que ser o único e o primeiro a saber dos problemas da nossa família. Queridos, é muito importante. Outro passo para que a alegria volte para a nossa casa, para a nossa família, é que precisamos obedecer às ordens de Jesus. Não adianta convidar Jesus, não adianta diagnosticar o problema, contar para Jesus, se eu não obedeço às palavras dele. Imagina aqui, nesse casamento de João capítulo 2, do 1 ao 11, se eles convidassem Jesus. Jesus estava lá. Aí houve um problema. Olha, não tem vinho, leve até Jesus. Então levaram o problema até Jesus. Jesus falou com o pessoal assim: encham as talhas de água. Eles poderiam ter falado: nós estamos precisando de vinho. Ele está mandando encher talha de água, que negócio é esse? Né? Eles poderiam ter questionado. Mas, queridos, uma coisa que nós precisamos entender: as ordens de Jesus não são para ser questionadas, são para ser cumpridas. Nós precisamos obedecer Jesus. Esses homens aqui obedeceram Jesus, colocando, enchendo as talhas de água. E na nossa casa nós precisamos obedecer a Cristo, mesmo que no momento nós não tenhamos entendido o que Jesus quer. Nós precisamos obedecer. Lembra da parábola do semeador? No final da parábola do semeador, Jesus diz: o homem que ouve as minhas palavras e obedece, ele é comparado a um homem sensato, a um homem inteligente, a um homem sábio, a uma mulher sábia, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí veio o vento, veio a tempestade, veio as adversidades e não conseguiram derrubar aquela casa. Por quê? Porque ela estava sobre a rocha, estava fundamentada na obediência de Cristo. Mas aquele que ouve as palavras de Cristo e não obedece é comparado ao homem, à mulher tola, que construiu a sua casa sobre a areia. Aí bateu o vento, bateu os terremotos, as ondas e as tempestades, e derrubou aquela casa, porque não estava firmada na rocha que é Cristo. Sempre que nós obedecemos a Jesus, a nossa vida, a nossa família é transformada. O milagre da transformação só acontece quando nós nos dispomos a crer e a confiar e a praticar a palavra de Deus. Quando fazemos aquilo que Jesus manda, aquilo que a palavra dele nos ordena, mesmo que a nossa razão não consiga explicar, nós experimentamos dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, na nossa vida, as maravilhas de Deus. Você, família, você, casal, experimente, se disponha a obedecer a palavra de Deus, a Bíblia. A alegria vai começar a jorrar dentro da sua família, dentro da sua casa, no momento que você se dispor a crer, a confiar e a obedecer a Cristo. Nós precisamos fazer isso.
Só assim a alegria vai retornar. Porque Jesus, ele proporciona uma alegria muito maior do que qualquer alegria neste mundo. O vinho que Jesus fez, o vinho do milagre, a alegria do milagre, ela é muito maior do que a alegria anterior. Aqui, no casamento de Caná da Galileia, o responsável pelo vinho, pela festa, disse ao noivo assim: você é louco? Você deixou o melhor vinho para o final? O vinho tem que ser colocado melhor antes, porque aí depois vai saindo o vinho mais ruim, mas você deixou o melhor para o final. Queridos, com Jesus, o melhor vem sempre depois. A vida com Jesus não tem decepção. O casamento não precisa descer ladeira abaixo. Com Jesus, o casamento vai melhorando dia após dia. Jesus restaura a alegria do seu casamento. Os melhores dias do seu casamento, querido, não foi na lua de mel. O melhor dia do seu casamento é hoje, que você está convidando Jesus para entrar nele agora. O melhor dia do seu casamento é agora, é neste momento que você convida Jesus para entrar na sua casa, que você põe o problema do seu casamento aos pés de Jesus, que você confia em Jesus, que você obedece a Jesus. Com Jesus, o nosso casamento é muito melhor. Quando Jesus reina na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida conjugal, Ele nos amadurece, o nosso casamento se torna consistente, maduro, com mais amor, com mais perdão. Jesus é a solução. Muitos casais hoje só estão juntos por causa dos filhos. Muitos casais hoje só estão juntos por receio de ir embora e deixar alguma coisa para trás. Dormem na mesma cama, mas o coração está separado, está vazio de amor. Os sonhos de uma família feliz já morreram. Mas quando Jesus intervém, quando Ele é convidado para o nosso casamento, para a nossa família, o amor é restaurado, o perdão começa a fazer parte da família e a alegria volta a pulsar nos corações. E dentro da nossa casa, nós passamos a experimentar os milagres de Jesus. Ele é a solução. Aquelas talhas de pedra cabiam muitos litros de água, muitos litros. Isso mostra que a provisão de Jesus, ela é farta, ela é muita, ela é generosa. Jesus não vai trazer pouca alegria para o seu casamento, Ele vai trazer muita alegria para a sua família. Quando Jesus intervém, sempre é melhor do que antes. Convide Jesus para o seu casamento, irmãos. Jesus realiza um milagre na nossa família. E quando Ele faz isso, grandes coisas acontecem em nós, na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família, no nosso pai, na nossa mãe, em todos que estão à nossa volta. Não há um milagre maior do que o milagre de uma família transformada. Os discípulos de Jesus passaram a crer nele depois desse primeiro milagre. Glorificou a Deus com esse milagre. E queridos, você pode glorificar a Deus com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento, convidando Jesus para entrar na sua casa. Se a alegria do seu casamento acabou, chame Jesus para dentro do seu casamento, chame Jesus para dentro da sua família. Jesus continua o mesmo, irmãos. Jesus não mudou. Ele continua fazendo maravilhas na vida das famílias de todo mundo. Não importa se você é pobre ou rico, não importa se você é de longe ou de perto, Jesus não mudou. Ele pode restaurar a alegria da sua casa, Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode trazer o amor, o perdão de volta, Ele pode derramar perdão em seu coração, amor. Ele pode restaurar a sua alma, pode refazer o seu casamento, querido. Ele pode transformar o lugar seco em mananciais de águas vivas. Ele pode florescer no seu coração. Ele pode trazer esperança de uma vida nova, de uma família feliz, de um casamento restaurado. Esse é o nosso Jesus. E eu te convido nessa noite a convidar Jesus para dentro da sua família.
Ele é o principal. Sua família pode ter comida, pode ter roupa, pode ter dinheiro, pode ter carro, você pode ter até uma casa própria e muitos bens, mas se não tiver Jesus na sua família, você não tem nada. Sua família é pobre espiritual. Então convide Jesus para dentro do seu lar, que eu tenho certeza que aonde a tristeza reinava, agora reinará a alegria de Jesus.